figurou esfaqueamento, tragédia em família em seu sonho. Uma internauta compartilhou conosco o seguinte: sonhei que o meu pai estava em pé perto da pia. Meu irmão mais velho entrou pela janela com uma faca e esfaqueou meu pai pelas costas. Foi uma cena ruim, como se tivesse acontecido de verdade. Acordei sentindo mal-estar. Quando você acorda de um sonho ruim, que você sente uma coisa muito negativa, você deve tomar um banho de sal grosso. Daqui para baixo. Vá até o banheiro, prepare ali água de sal grosso. Não more daqui para cima, porque aqui em cima na cabeça fica o chakra coronário. Tome um banho de sal grosso do pescoço para baixo e vai dormir. Porque aquela coisa negativa e pesada terá que sair do seu pavilhão mental. O sal grosso tira toda coisa negativa. E no dia seguinte você deve tomar um banho aí, pode ser de chá de arruda, ou de boldo do Chile, ou de erva doce, ou um banho de canela. Bom, na Bíblia, no livro de Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, está escrito o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui, supõe que o pensamento mental do ser humano é secreto, mas isso não é verdade. O pensamento do ser humano não é secreto e o pavilhão mental do ser humano, ele é como um computador, como um notebook. As interfaces podem ser substituídas ou intercaladas por outras consciências. Infelizmente, é por isso que nós temos tanta tragédia, tanta adversidade. Em 35 anos, pesquisando espiritualidade, espiritismo, religião, eu não consegui ainda entender como que um cara lá do outro lado toma o pavilhão mental de alguém que está nessa dimensão, nesse planeta, com tanta facilidade. Existem seres humanos que controlam outros à distância. Se um ser humano já consegue fazer isso, imagina uma consciência não carnal, um espírito ou uma extraterrestre. Imagina para eles como isso não deve ser muito mais facilitado. Bom, é provável que você venha tendo satisfação dentro da família. Ou o irmão ou o pai está proporcionando coisas muito positivas para você. Mas tem alguém que não está satisfeito com isso, mas você não pode ver, porque ele não tem corpo carnal. O que você recebeu nessa noite foi os insights mentais do contraventor, do vigarista. Ele imagina, porque ele, para fazer o que ele quer, nós aqui humanos, nessa dimensão, nesse planeta, precisamos utilizar o pensamento que é magnético, a imaginação que cria a realidade, as falácias mental e verbal, e ambas são equivalentes em poder e transmutam eventos. Nós usamos também o poder da autoafirmação. Mas os caras do outro lado, as consciências que não têm um corpo carnal, elas também trabalham com o mental, porque o Todo-Poderoso deu pavilhão mental para toda a consciência. E isso que você está vendo ali, o irmão, isso aqui é o pai pelas costas, essa tragédia, essa angústia, é o que o contraventor está imaginando para você, é o que ele está tentando fazer. Porque ele não está suportando o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, a sua prosperidade. Daí, por alguma razão, ele teve muita proximidade com você na noite do sonho. O que permitiu a ele se aproximar tanto do seu pavilhão mental e ceder involuntariamente, vazar aí esse sonho, essas ideias que na verdade são do contraventor.
baixa vibração. Aqui embaixo ressonam as frequências negativas. Quando o ser humano vibra acima, ele vibra ileso, protegido. Quando o ser humano fica reclamão, quando fica ingrato, quando ele não ama, ele corre o risco de ter a vibração a vibração astral baixada, e a vibração entra em fase com as frequências negativas. Por que a sua vibração baixou nessa noite? Porque com certeza ou você conversou coisas ruins antes de dormir, ou você consumiu conteúdo aí na internet, ou televisivo, ou de alguma forma, negativo. Se você assiste um vídeo ou um filme com coisas ruins por prazer, que não seja título de pesquisa, você precisa pagar por aquilo. Porque quem produz o conteúdo negativo são as frequências negativas do cosmos. Aí você gasta internet, compra celular, televisão, tudo para assistir essas coisas ruins. Mas o seu custo, ele não é só nesse tangente. O seu custo está que o pessoal lá do outro lado das frequências negativas vem cobrar de você. Olha, você assistiu os nossos filmes, a nossa produção, e eles não querem saber de dinheiro. Isso não vale nada para eles. Aí é que está o problema. Então não assista conteúdos negativos se não for a título de pesquisa. Olha, eu estou vendo aqui um filme sobre assassinato, tem um youtuber que fala só de gente que foi assassinada, eu acho interessante. Não faça isso, porque isso baixa a sua vibração e a gentalha do outro lado, porque do outro lado é cheio de máfia, é cheio de gente podre. E com a sua vibração astral baixada, eles podem acabar acessando o seu pavilhão mental e esculhambando tudo. Bom, independente da causa aí que tenha permitido ao seu mental produzir esse sonho, uma coisa não se discute. Existe uma pessoa odiosa que não tem corpo carnal, mas permeia o astral dos seus familiares ali, do seu parentesco. E o que você está vendo ali é a tentativa aí de ele entrar e fazer esculhambação, fazer coisa ruim. Mas começa pelo mental, pela imaginação, porque lá do outro lado eles também precisam usar o mental deles. Qualquer extraterrestre que venha para cá, eles precisam afirmar, eles precisam ter um mental bem equalizado. Usar a imaginação, porque eles também estão sujeitos às mesmas leis do cosmos que nós nessa dimensão, nesse planeta. Não muda nada. Então faça isso. Por que você precisa fazer a transmutação do seu astral de negativo para positivo ao acordar de um sonho muito ruim como esse, com sentimentos pesados, com emoções chocantes? Você precisa restabelecer o positivismo no seu astral. Por quê? Porque uma linguagem que o cosmos entende é aquela que não tem escrita e não tem verbalização. Você recebeu um evento negativo à noite e você fica quieta, o cosmos pode entender que você está aceitando essa realidade, você não está questionando. Sísifo morreu há muito tempo, mas diz a história que ele foi condenado pelo judiciário injustamente. Ele nada devia a ninguém, porque ele era um homem bom. O judiciário chegou para ele e entregou a sentença. Ele leu a sentença. A sentença dizia que ele tinha que pegar uma pedra, levar em cima da montanha e soltar eternamente. Leva, solta, leva, solta, leva, solta. Ele leu a sentença, pegou a pedra, levou em cima da montanha, soltou, desceu, olhou para a pedra e disse para ele mesmo: bom, se a minha sentença é essa, então eu vou cumprir eternamente. Sísifo não questionou. Quando você tem um sentimento ruim, uma intuição ruim ou uma emoção chocante e você
não se comunica com o cosmos através de algum formato aí, o cosmos pode entender como aceitação. Por isso, você pode, é claro, orar um Pai Nosso, você pode fazer a sua oração, mas você precisa sentir que foi atendido. Você deve autoafirmar-se super protegido, super próspero, super cristão, super amado, super bem-quisto, super bem visto, super solvente, super livre de toda coisa negativa. Mas se você sentir que ainda não restabeleceu o seu astral no tangente ali as vias, as frequências positivas, você precisa continuar. E o banho de sol grosso, certo é que vai sim por limitação à frequência negativa que está tentando tragar você. Mas é isso aí que, muito provavelmente, tem sido a causa do seu sonho. Você não policiou a si mesmo antes de dormir, conversando coisas negativas ou assistindo. Aí você teve a vibração baixada. Nisso, você recebeu insights mentais, porque o cara se aproximou muito. Um poder muito negativo teve muita proximidade do seu astral. Talvez ele até entrou no seu HD mental. Mas tenha ele entrado ou não, certo é que as intenções do mental dele vazaram para o seu mental. Você fica sabendo como ele é sujo, como ele é um ser do mais baixo nível. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.